a gente teve, com certeza, uma melhora nos índices de cárie. Os estudos da Organização Mundial de Saúde, os estudos feitos dentro do Brasil, têm demonstrado isso. Mas existe um fenômeno de polarização da cárie que ainda acontece, né? Que é aquela coisa de pouca parte da população concentra muito da doença. Então, eu atendo, assim, a minha rotina é o quê? A gente atende muita criança que não tem absolutamente cárie nenhuma. E, às vezes, você atende uma que tem um alto índice de cárie, tem muitos dentes com lesões cariosas numa criança só, né? E ali a gente vai ter que estar vendo o que está faltando ali. Isso aí pode ser algo genético aí dentro, por exemplo, nesse caso específico, às vezes uma não tem nenhuma, outra já tem várias. Isso pode ser alguma coisa assim? Não, ou é mais pode circunstancial? ter algum componente relacionado à flora bacteriana mais presente, mas a gente brinca que a cárie é uma doença comportamental, né? Ela é o açúcar, a bactéria e o hábito de higiene aliado para modificar aquilo ali. O que acontece muitas vezes também, que a gente precisa analisar, principalmente como quem cuida de criança, é como é que está aquele entorno da criança, né? Como é que está a condição daquela família para cuidar, para poder administrar esse cuidado, para passar esse cuidado. Existem problemas ali que podem estar interferindo no sentido do cuidado da criança, né? Como é que é o estímulo para a alimentação da criança. Mas a cárie é uma doença praticamente comportamental. Então, vamos dar um pulinho aqui nessa outra parte aqui do nosso estúdio. Vamos conversar aqui sobre... Se pode ficar aqui do meu lado aqui, doutora. Quando a gente fala, a cárie é a mais comum de todos eles, né? E aqui... Esse modelo aqui nos mostra como é a cárie, doutor? Isso, ele vai mostrando como é que vai acontecer a lesão cariosa. Aqui a gente vai ter um dente que a gente chama de ígido, né? Então a gente vê esmalte, dentina e o tecido pulpar. Aqui, uma lesão incipiente, a cárie está começando. Na hora que o dentista olha, a gente já vê esse sombreado aqui. Isso, para o leigo, é incipiente. Para a gente, já é uma lesão avançada, tá? Então, na hora que a gente abre, aqui, ó, a lesão, que seria esse tecido preto, já está chegando no esmalte, que é o tecido mais duro. Aqui a gente já tem a lesão um pouco mais profunda, atingindo dentina, que pode ou não já ter sensibilidade. E aqui um estágio mais avançado em que há envolvimento do tecido pulpar. Aqui é que se faz a necessidade já de um canal? Ou de uma extração do dente, dependendo do dente, se for um dente descido, de leite, dependendo do período em que esse dente se encontra. Já faz até a extração. Uau! E tudo isso, normalmente, a combinação, por exemplo, da cárie, sendo algo recorrente, mais comum, não é, doutora? É a mistura de bactéria, açúcar e o higiene. E a higiene. É uma questão comportamental mesmo, né? Isso. Claro que tem a questão bacteriana. A bactéria está ali aliada à placa. Mas para a bactéria estar presente e causar a desmineralização que venha trazer a lesão de cárie, tem que ter a placa, né? A placa está ali pela alimentação e a não escovação. Então, ela é biológica, existe a bactéria com a placa bacteriana, mas existe a higiene para remover aquele ali, que modifica tudo. Muito bacana. Agora eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que é a periodontite. A periodontite, a inflamação... Não é a inflamação do período não, viu, gente? Dos tecidos que vão dar suporte ao dente, o osso e a gengiva. Ela não é tão frequente em crianças, tá? Ela vai acontecer... Para acontecer tem que ter uma outra coisa associada, um fator mais grave, porque é a inflamação do osso e da gengiva que dá suporte a esse dente. Isso vai acontecer mais, em alguns casos, com adolescentes e adultos. Em criança, a gente tem uma prevalência menor dessa doença. Nós vamos falar, então, agora aqui, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre a gengivoestomatite. A gengivoestomatite é a famosa estomatite que a gente conhece. E ela é danada, é a que mais sofrida para as mães. Teoricamente, a gente chamaria ela de GEA, que é gengivoestomatite herpética aguda. Na teoria, é aquele quadro que a criança tem uma febre, 2 a 3 dias depois estouram várias lesões na boca, parecendo afta. Em casos que está mais brava a gengivoestomatite, a gengiva sangra bastante. O que ela é? Ela é uma manifestação viral dentro da cavidade oral. Na maioria dos casos, ela é a manifestação primária daquele herpes que a gente tem em lábio, que a gente tem em nariz, quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto e está estressado. Então, a manifestação primária desse herpes dá a gengivoestomatite. E as crianças são acometidas disso. Eu tive essa estomatite. A manifestação primária é na criança.
né? E depois a manifestação secundária é sempre aquele herpes Aí já vai extraoral. para herpes, aí o nariz. Mas cabe lembrar, Sérgio, que muitas viroses podem vir acompanhadas, após esse quadro de febre, de manifestações bucais. Muito semelhantes à gingivistomatite, que vão estourar úlceras, que vão estourar lesões semelhantes a aftas. E para isso o tratamento é paliativo, é analgésico, são líquidos frios e mornos, né? Alimentação sem ácido para diminuir o sintoma mesmo. A gente não tem um tratamento eficaz assim, vamos acabar com isso. Toma este remédio e vamos acabar com a gengivite. Não, é só aquele Mas é uma cuidado coisa paliativo recorrente mesmo. em criança e uma coisa que apavora as mães com razão. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.